Olá, galera do sétimo ano. Hoje nós iremos trabalhar o Renascimento e o Humanismo. Nós vimos no capítulo passado que o continente velho, ou continente europeu, passou por várias transformações. E essas transformações resultou nessas mudanças, surgindo assim o Renascimento e o Humanismo, que estão encaixados nas mudanças de modernização do continente velho, ou seja, do continente europeu. O Renascimento, ele pode ser entendido como um movimento cultural de amplas repercussões no tempo e no espaço que floresceu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Nós podemos observar que esse movimento de grande repercussão cultural e científica na Europa tem nas suas características a valorização do passado grego-romano, aonde os cientistas, os artistas desse movimento renascentista se baseavam no trabalho dos antigos da Grécia e de Roma. Além da valorização do passado grego e romano, eles também desenvolveram uma filosofia baseada no antropocentrismo. O que seria isso? O homem passava a ser o centro de tudo, deixando de lado a teoria pregada pela igreja, que era o teocentrismo, que tinha Deus como centro de todas as coisas. E aí nós podemos ver que dentro desse contexto houve uma valorização do indivíduo, porque o indivíduo, na atualidade, ele é tido como egoísta, mas naquela época ele é tido como a capacidade de cada homem dentro do seu contexto de criar o talento. Então o individualismo também é uma das características marcantes do período renascentista. E por último nós temos a nova visão de mundo, aonde o homem passa a ser o objeto principal de tudo que era desenvolvido nesse período na Europa. Quando nós falamos de renascimento, nós também falamos de humanismo. E o que é o humanismo? O humanismo foi um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores gregos romanos, ou seja, os autores da antiguidade, para construir um novo conhecimento do homem e do mundo. E aí nós podemos observar que, baseado nessas duas filosofias, ou nesses dois movimentos culturais, nós podemos observar que houve um avanço muito grande dentro das áreas das ciências, da pintura, das artes, da literatura, da filosofia, da física, da matemática e todas as áreas do conhecimento. Então, pessoal, quando nós falamos desses movimentos, nós podemos observar que o Renascimento ele está dividido em três momentos importantes. O primeiro é o Trecento. O Trecento ele traz dois grandes intelectuais, o Dante Alighieri, na literatura, e o Giotto de Bondone, na pintura. Depois surge o movimento ou período conhecido como Quatrocento, que vai aparecer o Felipe Brunelleschi, o Donatelli e o Botticelli. E por último, o movimento conhecido como Cinquecento, que vai trazer grandes nomes das artes, como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael Sanzio. E aí nós podemos observar que nesse contexto, toda a Europa apresentou vários intelectuais de todas as áreas do conhecimento. Lá em Portugal, se destacou um dos maiores nomes da literatura do mundo, que é Luís Vaz de Camões, que escreveu os Lusíadas, que retrata as viagens dos portugueses à África, em busca de novos horizontes. Lá na Espanha,
surgiu Miguel de Cervantes, um grande intelectual da literatura que escreveu Dom Quixote de La Mancha, que é um dos maiores clássicos da literatura hispânica. Quando nós falamos também, como nós falamos das artes, nós podemos ver que nesse contexto, outra característica, outra área importante foi a área da matemática, onde nós podemos observar que encontramos o Nicolau Copérnico, que é um grande cientista, matemático, físico, e era polonês, para você ver. A Polônia também se destacou e formulou a teoria do heliocentrismo. Até então, o mundo inteiro sabia que todos os outros planetas e o Sol giravam em torno da Terra. E a teoria pregada pelo polonês Nicolau Copérnico trazia uma versão totalmente diferente. Era o heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do universo. E quando nós falamos de Copérnico, nós não podemos deixar de falar de Galileu Galilei, que era também um cientista e que, baseado nos estudos matemáticos e físicos de Nicolau Copérnico, ele desenvolveu e comprovou que a teoria de Nicolau Copérnico era verídica. O heliocentrismo passava a ser estudado no mundo inteiro. Portanto, fica aqui o nosso abraço e fique em casa.